Olá, querido irmão, querida irmã, na fé em Cristo Jesus. A palavra que eu quero refletir contigo neste momento são palavras de Ezequiel, capítulo 2, versículos 1 a 5, onde nos fala quando Deus chama Ezequiel para ser profeta. E essa palavra nos diz assim: quando vi isso, caí e encostei o rosto no chão. Então ouvi uma voz que dizia: Homem mortal, fique de pé, eu quero falar com você. Enquanto a voz falava, o Espírito de Deus entrou em mim e me fez ficar em pé. E eu ouvi a voz dizer: Homem mortal, eu estou mandando ao povo de Israel, que se revoltou e se virou contra mim. Eles ainda são rebeldes como os antepassados deles. Também é como eles também eram. São teimosos e não me respeitam. Estou mandando você para dizer a eles aquilo que eu, o Senhor Deus, quero dizer. Tanto se derem atenção a você, como se não derem, eles vão saber que um profeta esteve no meio deles. Até aqui, a palavra do nosso Deus, através de Ezequiel, capítulo 2, versículos 1 a 5. Amém. Lâmpada para os nossos pés é a palavra do nosso Deus, e luz para os nossos caminhos, hoje e sempre. Amém. Querido irmão, querida irmã, na fé em Cristo Jesus. Durante o meu pastorado, eu já ouvi muitos pais reclamarem dizendo: Pastora, eu não sei mais o que fazer com o meu filho. Ele está numa fase terrível de rebeldia, de teimar e desobedecer. Faz tudo ao contrário do que a gente pede. Parece que faz isso só para contrariar. Talvez alguns pais que aqui estão até passam ou já passaram por isso. E quando acontece isso, geralmente o que nós ouvimos como resposta? Calma, isso tudo é uma fase, isso tudo vai passar. Sabe, querida comunidade, pensando nessa situação, eu logo lembro de Deus. Eu acredito que Deus, quando Ele olha para nós, Ele deve pensar a mesma coisa. Não sei mais o que fazer com os meus filhos. Não sei mais o que fazer com as minhas filhas. Eles e elas não me ouvem. Vivem me desobedecendo. Tenho enviado profetas para anunciarem a minha palavra, mas poucos têm escutado e seguem os meus ensinamentos. Eu não entendo por que são tão teimosos e rebeldes. Meu irmão, minha irmã na fé, Deus deve olhar para nós e pensar: espero que seja só uma fase. Só que não dá para dizer que é uma fase. E sabe por quê? Porque se nós olharmos para a história do povo de Deus, veremos que o povo sempre foi teimoso, rebelde e desobediente a Deus, apesar de sempre se dar mal fazendo isso. Olhem o texto do profeta Ezequiel que eu acabei de ler. Ali Deus pede que o profeta vá ao encontro do povo e chame a atenção deles, pois eles estavam revoltados contra Deus. Eles eram teimosos
e não respeitavam a sua palavra. Ou seja, um povo infiel, não muito diferente dos dias de hoje. Eles se afastaram de Deus e começaram a adorar outros deuses. Começaram a adorar um Deus que se chamava Baal. E com isso se afastaram do Deus verdadeiro. Haviam esquecido tudo aquilo que Deus lhes tinha feito. Não muito diferente dos dias de hoje, onde muitas pessoas também estão criando os seus próprios deuses. Estão criando os seus deuses para adorarem. Engraçado que quando olhamos para o povo de Israel, ou seja, um povo que recebia tantas e tantas bênçãos de Deus, mas sempre acabava pecando, pensamos, não dá para entender esse povo. Como pode? Eles tinham tudo e faziam isso. Na verdade, nós não somos muito diferentes ao povo de Israel. Sabiam disso? Pensem comigo. Quantas bênçãos nós recebemos de Deus no dia a dia? Mas qual é a prioridade que Deus tem tido em nossas vidas? Será que Deus tem recebido o lugar merecido em nossas casas, em nossas famílias, em nossa família? Que tipo de filhos, que tipo de filhas temos sido para o Pai Celestial? Arrisco dizer que todos nós, você e eu, somos filhos teimosos e filhas teimosas. Fico pensando quantas e quantas pessoas sabem que estão erradas, mas não dão o braço a torcer. Não mudam de vida de jeito algum. Quantas e quantas pessoas tomam uma posição ou um caminho errado, mas não querem voltar atrás? Quantas pessoas conhecem a palavra de Deus, sabem o que seria correto, mas preferem fazer as coisas do seu jeito? Ou seja, seguir as coisas que o mundo oferece? Quantas pessoas insistem no erro, mesmo sabendo que isso poderá trazer consequências tristes e amargas para a sua vida a curto ou a longo prazo? Eu não tenho dúvidas que quando agimos desta forma, acabamos prejudicando a nós mesmos e as pessoas que amamos. Por isso, cuidado. Não deixe que a teimosia tome conta da tua vida, porque ela pode te levar em direção ao precipício. Deus, Ele ainda hoje continua teimosamente a nos mostrar através da sua palavra e seus profetas que o único caminho que nos leva a Ele é Cristo Jesus. Somente em Cristo nós encontraremos a salvação e a paz. E em meio a tudo isso, eu fico pensando, ainda bem que Deus é ainda mais teimoso do que nós, não é verdade? E sabe por quê? Porque apesar de tudo o que nós fazemos para Deus, apesar de virarmos as costas, de sermos rebeldes e desobedientes, Ele ainda assim
insiste em nos querer perto dele. Ele sempre de novo e de novo nos convida a depositar o nosso fardo, a nossa vida em seu colo. Ele sempre de novo e de novo teima em querer nos mostrar o caminho e a verdade que nos leva até ele. Isso nos mostra que, assim como no passado, Deus ainda continua correndo atrás do seu povo desgarrado e teimoso. E sabem por quê? Porque Ele não quer perder ninguém. Deus não quer perder ninguém, mas quer que todos sejam herdeiros e herdeiras do seu reino. Esse é o nosso Deus, o dono de um amor teimoso e obstinado por cada um e cada uma de nós. Não é à toa que a Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. Como é bom saber! Como é bom saber que Deus, Ele não desiste de nós. Como é bom saber que somos salvos pelo amor e pela teimosia de Deus. Ou seja, um Deus teimoso que insiste em nos amar, apesar de nossos pecados e de tudo o que temos aprontado. Pense nisso e que Deus nos dê o entendimento desta palavra. Amém.